Boa noite a todos. Agradeço a sua participação esta noite neste webinar da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM. Hoje nós vamos receber 3 ilustres convidados: o Dr. Fabiano Roberti, Dr. Anderson Dietrich e doutora Ana Valéria Ramires. Eles irão falar sobre a nutrologia como especialidade e como foi a sua experiência pessoal dentro desta especialidade de nutrologia. Tenho certeza que será um assunto de interesse para todos nós, a experiência dos nutrólogos na prática clínica. Eu vou apresentar o Dr. Fabiano Robert, que é membro da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM, membro do International Colleges of the Advancement of Nutrology, ICAN, membro da Câmara Técnica de Nutrologia do CRM de Minas Gerais e diretor técnico da Clínica Ágape em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Dr. Fabiano vai apresentar o seu tema, e depois o Dr. Anderson e a doutora Ana Valéria irão discutir os pontos apresentados. Dr. Fabiano, pode compartilhar a sua tela, que vai apresentar o Nutrologia em Foco. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e ao Dr. Durval pelo convite. A ideia era falar um pouco sobre a nossa trajetória, de forma a contribuir de alguma maneira com a trajetória de vocês. E, para começar, eu gostaria de compartilhar uma conversa que tive com um amigo e grande empreendedor quando eu planejava a abertura da minha clínica, isso há 10 anos atrás. Ele me perguntou sobre a nutrologia e eu respondi e ele disse que nunca tinha ouvido falar. Ele perguntou há quanto tempo nós existíamos sobre as nossas áreas de atuação. Ele rapidamente entendeu a importância do médico nutrólogo e as boas perspectivas do empreendimento. Mas então ele refletiu alguns instantes e perguntou novamente: em Belo Horizonte, quantas pessoas você acredita que realmente conhecem a sua especialidade? Eu confesso que fiquei até um pouco constrangido, porque eu sabia que seriam poucas pessoas. Então ele concluiu dizendo: o empreendimento que só se consolida se as pessoas souberem que ele existe e confiarem nele. O segredo do sucesso de um empreendimento depende da elaboração de um bom plano de negócios, que inclui um bom plano de comunicação. Devemos pensar não só como médicos, mas também como empreendedores. No entanto, sem esquecer as prerrogativas que a medicina nos impõe. O nosso compromisso ético, o nosso propósito de servir. Esse último, que sem dúvida é um dos grandes segredos do sucesso na nossa profissão. E foi então que eu percebi a importância de se desenvolver uma estratégia de comunicação que fosse capaz de atingir o nosso público de interesse, sejam eles os pacientes ou a comunidade médica. E em etapas, nós podemos embasar uma estratégia de comunicação nas seguintes ações, que são válidas na época e até hoje. Pesquisar as melhores práticas do setor em foco, em busca de referências que sinalizem os caminhos já percorridos que tenham levado outras entidades ao êxito. Entender as missões e os valores da ABRAM, para que a comunicação esteja completamente atrelada aos seus objetivos. E elaborar uma matriz com forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que nos forneça um cenário com questões a serem superadas. Na época,
eu busquei reunir uma série de acontecimentos para caracterizar o contexto em que nós vivíamos. Aqui nós temos, por exemplo, o posicionamento dos planos de saúde à época. E quando questionados, respondiam aos seus credenciados que a ANS os desobrigava de disponibilizar nutrólogos na sua rede credenciada, mas somente nutricionistas. E, tomando conhecimento disso, nós temos aqui uma carta de resposta da ANS a um questionamento feito junto da ABRAM com relação à obrigatoriedade da oferta de médicos nutrólogos junto à rede credenciada. Essa resposta foi positiva a nosso favor e incluiu, inclusive, a obrigatoriedade de reembolso integral do valor pago pela consulta, caso o beneficiário não conseguisse os serviços pela própria operadora. Na época, eu visitei pessoalmente os principais planos de saúde em Belo Horizonte para abrir essa porta. Antes disso, os planos de saúde negavam o credenciamento de médicos nutrólogos, mesmo sem ter nenhum médico na rede credenciada. O reembolso eles negam até hoje. Mas, caso isso aconteça, apresente essa carta ao seu paciente e o estimule a ligar para a ANS, que tudo se resolve. Bem, e se isso acontece em um dos nossos elos da cadeia produtiva, imagine o que a gente acaba encontrando na internet. Numa busca no Google, comparando nutricionista e nutrólogo, eu encontrei esse site de perguntas e respostas do Yahoo, onde uma usuária comenta que levaria sua filha a um nutricionista. E pergunta sobre as questões de nutrição, se o conhecimento dos dois seriam equivalentes. Então, um usuário entra e responde: o nutricionista é o único profissional habilitado para prescrever dietas segundo a legislação. E uma outra aparece aqui e diz que nunca nem ouviu falar em nutrólogo. E essa questão é de 2010, mas isso ainda hoje é muito atual. Isso acontece até hoje. E nesse contexto, nós temos aqui um termo de atesto do Conselho Federal de Medicina, com todas as normas legais que regem o assunto. Nós somos, sim, autorizados a prescrever dietas. E sobre esse tema, eu recomendo que todos tenham esse documento à mão, caso seja necessário apresentá-lo no consultório. Há tempos, nós temos observado manifestações contrárias ao ato médico. Isso evidencia que espaços tradicionalmente ocupados pelos médicos vêm sendo ocupados por outros profissionais da área de saúde. E isso, infelizmente, acontece ainda, particularmente dentro da área de atuação da nutrologia. Mapeando o cenário, nós encontramos um mercado paralelo que atua de forma bem agressiva com relação à divulgação e venda de produtos ou programas de emagrecimento, se utilizando da falta de conhecimento médico dos pacientes e dos mitos e crenças que rondam o imaginário de alguém que deseja emagrecer. E aqui, a gente tem o que a população pensa da obesidade. Estamos na mão com um paradigma a ser quebrado. Para a maioria das pessoas, a obesidade perpassa por uma questão de hábito, comportamento, mas raramente é colocado como uma doença. Infelizmente, e na contramão da ciência, a obesidade ainda é muito estigmatizada, o que cria um preconceito até com relação ao seu tratamento, principalmente o tratamento farmacológico. E sobre a obesidade, ela é considerada um dos maiores problemas de saúde pública da sociedade moderna. E na contramão da ciência, isso ainda não é muito bem
colocado. As pessoas ainda não enxergam a obesidade como doença. Mas é clara a preocupação da comunidade médica com relação ao seu crescimento e as doenças a elas associadas. E cabe a nós levar informações consistentes e atualizadas sobre o problema, sobre a importância de um médico especialista para tratá-lo. E hoje, com o conhecimento de que grande parte das doenças estão ligadas à alimentação, a nutrologia tem ganhado muita força. E nós podemos, então, ocupar um espaço definitivo na sociedade e na clínica médica. O fato da nutrologia ainda ser pouco conhecida, ela nos proporciona a oportunidade de construirmos uma imagem aderente àquilo que pretendemos. O caminho para isso se dá através do planejamento de comunicação. Seguindo o planejamento, nós buscamos entidades que pudessem nos servir de referência devido à sua boa atuação. Boas práticas podem ser fontes de direcionamentos e insights que vão nos levar ao êxito. E, infelizmente, atualmente, nós temos visto de forma crescente a adesão de colegas médicos, muitos, até candidatos ao título de especialista em nutrologia, se aderindo a determinadas práticas duvidosas, que são alvo de críticas há décadas, que não conquistaram o público de interesse e muito menos reconhecimento da comunidade médica. Muito pelo contrário. E eu não acredito ser esse o caminho para o sucesso de um empreendimento. Procure ajustar os seus planos, as missões e aos valores da Abram. Uma entidade que, desde a sua criação, tem crescido e conquistado reconhecimento da sociedade e da comunidade médica. A finalidade, a comunicação, ela só encontra espaço na mente das pessoas uma mensagem que seja capaz de despertar a atenção do público de forma ética e científica. E a finalidade aqui é apresentar-se como um instrumento de informação pública, garantindo informações que sejam consistentes e atualizadas sobre a importância da alimentação para a promoção e para a manutenção da saúde. Eu entendo, principalmente atualmente, que é legítima a necessidade de divulgar a nutrologia. Mas se quisermos sermos reconhecidos e respeitados, devemos considerar os limites éticos e as normas do Conselho Federal de Medicina que regem a publicidade médica. Então, vale a pena ressaltar aqui que, desde a criação dessas normativas, ela já foi responsável pela cassação de vários médicos, alguns suspensos durante a pandemia, dentro de comportamentos realmente questionáveis. Comportamentos esses que nos atingem. Nós somos todos colocados no mesmo saco pelos colegas médicos de outras especialidades. Podem acreditar nisso. Somos todos atingidos com tal atitude. E a publicidade médica, ela deve ser honesta, informativa, não persuasiva, e não deve explorar a vulnerabilidade dos pacientes ou a sua falta de conhecimento médico. Por mais que seja criticada essa resolução, é muito necessário que ela exista. Vocês nem imaginam o tipo de publicidade que a gente encontra por aí. E isso se faz necessário para controlar e coibir o uso abusivo e enganoso, a fim de resguardar a ética profissional, prevenindo a vinculação de informações errôneas sobre serviços e resultados. Essa resolução, ela ainda proíbe a divulgação de especialidade não registrada no Conselho Regional de Medicina, proíbe o anúncio de títulos de pós-graduação que não guardem relação com a especialidade registrada, ainda proíbe a divulgação de imagens de pessoas em uso de serviços ou apresentando eventuais resultados, relacionar o uso do serviço ao desempenho físico, intelectual, emocional, sexual ou à beleza de uma pessoa,
além de induzir a contratação de serviços médicos especializados. Ela ainda proíbe induzir o paciente ao erro quanto à rapidez das ações terapêuticas, divulgar métodos ou técnicas não reconhecidos, além de oferecer serviços por meio de consórcios ou similares, bem como divulgar preços ou formas de pagamento. Hoje, com as redes sociais principalmente, a informação circula numa velocidade sem precedentes. Mas, apesar disso, de acordo com estudos recentes, 92% dos pacientes levam em conta as recomendações de um amigo, de um familiar, e principalmente de um médico para tomar uma decisão. Portanto, tenham cuidado com o que os seus colegas médicos pensam da sua conduta. Em médio e longo prazo, isso pode impactar negativamente o seu empreendimento. Procure envolver o seu paciente no processo de tratamento. Agregue o máximo de informações possíveis, principalmente sobre a sua especialidade, sobre a sua área de atuação, de forma a criar um sentimento mais positivo, mais credibilidade. Tive um relacionamento aberto e honesto com ele. A comunicação capaz de transmitir informações, despertar entendimento, conquistar a preferência pela consciência, além de consolidar relacionamentos. Mas ela também pode destruir reputações se for apelativa. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Aqui tem algumas imagens da minha clínica. Essa semana nós completamos 10 anos de existência. Nós somos 3 nutrólogos e já passaram por nós mais de 30 mil pacientes. É com muita alegria que a gente passa esse momento e espero poder ter contribuído de alguma maneira com vocês. Um abraço, muito obrigado. Obrigada, doutor Fabiano, por essas palavras em relação a essa linda especialidade envolvente que é a nutrologia. E eu quero agora apresentar o doutor Anderson Dietrich, que é cirurgião cardiovascular pelo INCOR, pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, médico nutrólogo pela ABRAM, AMB CFM, diretor técnico da Clínica Dietrich Nutrologia, em Blumenau, Santa Catarina. E também a doutora Ana Valéria Ramires, que é cardiologista clínica com residência na Beneficência Portuguesa de São Paulo, nutróloga pela ABRAM, AMB e CFM, pós-graduação em endocrinologia pelo IPMED São Paulo. Ela é professora de nutrologia do Curso Nacional de Nutrologia de Enteral e Parenteral do IANSP, no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, e ela é mestranda pela FAMERP em Ciências da Saúde. Esses 2 profissionais, doutor Anderson e doutora Ana Valéria, médicos nutrólogos, irão agora, junto com o doutor Fabiano, discutir alguns pontos a respeito desses temas que o doutor Fabiano colocou na sua apresentação. Então, doutores, compartilhem a sua tela, compartilhem, não, liguem o seu microfone e a sua tela, e podemos iniciar essa discussão. E, ao final, eles estarão abertos a perguntas dos participantes. Bem-vindos os 3 colegas. Doutor Anderson. Boa noite a todos. Sim, sim. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa caminhada. Contar para vocês um pouco da nossa trajetória. Como a Márcia falou, né, minha primeira especialidade, cardiologia, e eu me interessei pela nutrologia às custas até do paciente coronariano, do paciente dislipidêmico, que precisava da ajuda da alimentação
e até mesmo do paciente intensivo da UTI, que eu também fazia muito UTI de cirurgia cardíaca, e o paciente precisava de enteral e parenteral, e a gente precisava da ajuda, e muitas das vezes era o médico habilitado e não o nutrólogo que tinha para nos ajudar. Então, foi assim que eu fui escolhendo e buscando a nutrologia ao longo da minha carreira. Doutor Anderson, quer colocar a sua posição? Olá, sim. Bom, comentando um pouquinho também sobre o início de carreira, né? O meu início de carreira também estava vinculado à cardiologia, no caso a cardiologia cirúrgica, mas eu tinha um contato muito grande também com a parte ambulatorial. No nosso serviço a gente acabava abrangendo uma região grande de serviços do Sistema Único, então a gente tinha que fazer ambulatório, o ambulatório clínico, e a gente fazia também a parte cirúrgica. A gente tinha uma dupla jornada. Então, esse contato com o paciente e o interesse pela importância da mudança do estilo de vida na evolução da doença, né, principalmente da doença coronariana, que foi também determinante para mim ter interesse na área de nutrologia. Passar a atuar na outra ponta, né, literalmente, na prevenção e até mesmo na manutenção do tratamento que tinha sido proposto, seja ele tratamento clínico, tratamento intervencionista ou tratamento cirúrgico. Então, o nosso começo aí foi muito parecido, talvez o teu mais no foco da parte nutricional, intra-hospitalar, e o meu mais na parte ambulatorial, mas um começo bastante similar do ponto de vista de interesses de especialidade. Fabiano, quer contar o teu início também? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, fiz a minha residência no Instituto Penedo Bonieri, em Campinas. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em nutrologia, porque eu anestesiava muito na residência do Dr. Carlos Alberto Pareja, que era um dos pioneiros da cirurgia bariátrica, e a gente passava a avaliação pré-anestésica nesses pacientes, acompanhava o pós-operatório desses pacientes. Eu me encantei realmente com a nutrologia. Tanto que nunca trabalhei com anestesiologia depois de ter concluído a minha residência. Eu fui direto para a nutrologia depois disso, e sou um apaixonado com a nutrologia realmente. E, como disse o Anderson, você poder atuar de forma preventiva é muito gratificante para a gente entender aí a manutenção do estado de saúde do paciente. Quem gostaria de tomar a palavra agora? Doutor Anderson, doutora Ana Valéria? Eu pensei em levantar uma questão que a gente estava discutindo em bastidores ali, que é em relação à imagem que o nutrólogo tem na sociedade, né, na sociedade civil, e a imagem que o nutrólogo tem perante a sociedade médica, né? Também no meu início de carreira aqui na minha região, no estado de Santa Catarina, né, na cidade de Blumenau, as dificuldades em relação, primeiro, ao conhecimento da especialidade, e, segundo, já havia alguns profissionais na cidade, na região, no estado, que trabalhavam de uma forma, assim, que a gente entende que não é a nutrologia que a gente quer para o futuro, né? Não é aquela nutrologia que a gente quer cada vez mais reconhecida, e sim aquela nutrologia justamente que o Fabiano colocou os pontos ali,
que a gente quer evitar, né? Aquela com conflito ético, aquela que não tem compromisso com a verdade científica. Então, foi uma dificuldade que eu encontrei no início aqui, foi estabelecer a imagem do nutrólogo como uma pessoa séria, que procura oferecer não um tratamento especial, um tratamento diferente, e sim atuar dentro da área dele, dentro da nutrologia, porém alinhado com a ciência, alinhado com todo o aparato científico, com todos os guidelines, com todo o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos em todas as especialidades, não como um enfrentamento, né? A imagem que eu tive no início era que o tratamento do nutrólogo era uma concorrência ao tipo de tratamento do cardiologista, era uma concorrência ao tratamento do endocrinologista. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente conversar sobre também a impressão dos colegas aí sobre esse ponto. Claro, eu também vivenciei isso em Belo Horizonte. Quando eu comecei a minha pós-graduação, eu vim trabalhar em Belo Horizonte, numa clínica grande, e com muitos pacientes, mas com uma conduta que era contrária àquilo que eu estava aprendendo na Abra. Eu me desvinculei rápido desse grupo, porque eu entendi que, ainda que eles tivessem um volume muito grande de pacientes, aquilo não ia se sustentar, porque não se atrelava à base científica. E isso não se sustenta. Então, quando eu saí, que eu tentei meu voo solo, e graças a Deus, eu tomei a atitude certa. Como eu disse, eu acho que o importante é a gente ter a nossa sociedade, estar com nossas condutas atreladas às missões e os valores da Abram. Fazer com que nós possamos crescer com uma identidade que a gente pretende para a Abram. Deixando de lado uma série de práticas e terminologias que aparecem e desaparecem. Então, eu vi isso acontecer com vários colegas que trabalhavam com a dita medicina ortomolecular ou com a medicina estética, e com os termos que desaparecem, assim como desaparece a área de atuação desses colegas também. Então, o que a gente tem que fazer é manter os nossos planos atrelados ao propósito da nossa entidade, que a gente tem observado, né, o crescimento de sucesso da Abram e o reconhecimento crescente que a gente tem pela sociedade. É exatamente isso, e a formação, né, do médico nutrólogo, tanto pela pós-graduação da Abram, como das residências, que são poucas hoje ainda. Vem o Dr. Durval, com outros professores, vem levantando a bandeira para aumentar a residência, os locais de residência de nutrologia, e temos a pós da Abram, e depois a certificação com a prova do título, ter o título, fazer essa carreira precisa do que eu já ouvi muito, assim, colegas, eu vou fazer a nutrologia para falar que eu sou nutrólogo. Muito cuidado com isso, porque a gente ouve isso quase todos os dias. Então, faça uma formação muito sólida, embasada na ciência, com as evidências, para você ser reconhecido. Isso que o Fabiano mostrou no começo, para você ter o seu sucesso ao longo da sua carreira e você ter os colegas médicos aliados, te admirarem e encaminharem os pacientes deles, não vendo como concorrente ou como um médico que não é bem formado. Porque uma vez que isso pega para você, é muito difícil de reverter ao longo da sua carreira, em qualquer especialidade. Então, nós ainda temos poucas residências, mas nós temos a Abram com a pós-graduação, que tem muito tempo
e uma excelente formação para todos nós. Depois abriram também no servidor público, eu sou até da primeira turma de enteral e parenteral no servidor, fiz 2 anos, e tem os professores lá, que são os professores que nós conhecemos do curso, para te passar tudo, para te ensinar. Pega na sua mão, para você sair dali calculando uma enteral, uma parenteral, porque você precisa saber. Eu, quando fiz, eu ainda falava, eu não quero voltar para a UTI, chega, minha vida de UTI já acabou. E você nunca sabe quem é que você vai ser chamado para um dia ajudar. Nem que seja para um suporte de uma quimioterapia, que o paciente precisa, e pode até ser um colega ou um parente seu, eu já passei por essa situação. Então, você tem que ser muito bem formado. E você, lógico, pedir ajuda de um colega mais experiente, mas você precisa ter toda essa formação. Pegando esse gancho da formação, né, um ponto que eu acho que é bastante interessante a gente comentar para quem está nos assistindo, é a questão do quão é atrativo, às vezes, um curso, digamos assim, de uma prática off-label, que pode te oferecer um retorno em termos de mercado rápido, né? O que a gente mais vê é o crescimento desses cursos super rápidos, super concentrados, onde a pessoa sai com uma habilitação, por exemplo, para fazer reposição hormonal, né? E a gente vê, é muito comum, a gente vê um bom percentual dos nossos alunos do CN Nutro fazendo esses cursos. A gente percebe no dia a dia, né, na convivência com eles, esse interesse que desperta neles em fazer esses cursos mais rápidos, talvez no afã de entrar no mercado de trabalho mais rápido e ter um diferencial. Porém, como a Ana colocou, a sua imagem é o seu bem mais precioso. Então, a partir do momento que você for visto por um colega fazendo um tipo de prática totalmente off-label, ou até mais do que off-label, uma coisa contraindicada, você vai ter uma grande dificuldade de se reposicionar no mercado depois como uma pessoa que vai receber o encaminhamento de um colega, que vai ser respeitado pela sociedade que você vive, né? Então, eu sempre gosto de tocar nesse ponto para as pessoas evitarem os caminhos mais curtos, né? Aqueles cursos rápido, aprende rápido, consegue praticar, tem todos os macetes. Não tem nada fácil na vida. Não dá para imaginar que em poucos finais de semana você vai estar melhor habilitado do que o endocrinologista para trabalhar com hormônios. O caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho a ser seguido. Geralmente não é. Pegando aí o que Anderson colocou, nós costumamos dizer que aqui em Minas, que Belo Horizonte é uma roça grande. Todo mundo conhece todo mundo. É uma realidade aqui, isso. Então, eu vi nascer e morrer vários profissionais trabalhando com essas condutas off-label. E o crescimento deles realmente é explosivo. Mas a queda acontece na mesma velocidade. E aqui em Belo Horizonte, porque o nome deles fica na boca dos médicos. Todo mundo sabe quem são. E isso, em médio e longo prazo, destrói aquela imagem, aparece um outro que ocupa o espaço, e isso vai acontecendo de forma cíclica. Então, realmente, esse não é o caminho para você se consolidar ao longo dos anos. Uma coisa que eu me orgulho muito, depois de 10 anos na estrada, é de receber a indicação de colegas médicos. Então, eu procurei direcionar, apesar de a nutrologia ter um amplo aspecto aí de atuação, eu acabei me especializando muito no tratamento da obesidade,
na síndrome metabólica, e gosto muito de terapia cognitivo-comportamental. No que vem vou começar um mestrado na área, né? Mas hoje eu já não consigo mais ficar restrito à obesidade, porque eu recebo encaminhamento de oncologistas, de nefrologistas, de cardiologistas, de ginecologistas. Então, isso é uma recompensa muito grande por ter caminhado dentro de princípios éticos, né? De ter construído a carreira dentro de uma base sólida. Isso é verdade. É o maior reconhecimento que nós temos, o encaminhamento de um colega para nós. Até mesmo porque a sociedade médica é muito difícil de você estar e se manter com respeito. Então, quando você recebe um encaminhamento, é muito gratificante, e quando também você começa a atender colegas médicos. Eu lembro que quando eu comecei, nossa, meu Deus, veio me procurar, por quê, né? Então, você tem que ter muito estudo, muita base, muita experiência para você assumir. Porque imagina um colega te procurar e depois, não sabe nada. Então, muito cuidado com essas formações muito rápidas, porque não sustenta, não aguenta. Eu atendo também muitos colegas que vêm falar, fui no fulano, fui no ciclano, aí chegou uma hora que parece que estava fazendo teste comigo. Muito cuidado com isso. Eu acho que um pouquinho antes de nós começarmos, eu até comentei com o Anderson, o Fabiano e a doutora Márcia, que pela minha primeira formação ser cardiologia, quase todos os dias, para não falar todos os dias, recebo paciente coronariano que parou a estatina recomendado por algum nutrólogo. E que faz mal, que causa falha da memória, dor nas pernas, dor muscular, queda de libido porque abaixa a testosterona. E vamos lá, porque todos os dias isso acontece. Se você não estiver embasado na evidência científica, você não tem argumento com esse paciente, você não consegue convencê-lo a voltar a tomar a estatina, porque isso não é para ser retirado de um paciente coronariano. Muitas das vezes você consegue, pela dieta e atividade física, pelo estilo de vida saudável, você consegue abaixar a dose da estatina, mas retirar não. De forma alguma. Vindo junto com essa retirada da estatina, sempre temos o mito do óleo de coco, que é outro problema para estarmos lidando e também explicando ao paciente que tem o problema da dislipidemia, vai causar a piora da dislipidemia. E então tem que estudar, tem que saber evidência científica, para vocês terem todo esse sucesso e depois, para o cardiologista, estar indicando para a gente o paciente. Essa questão da estatina e do óleo de coco, o paciente chega a ficar assustado quando você começa a abrir o assunto e desmistificar a questão. A dificuldade é tão grande de fazer o convencimento que, para mim, no meu dia a dia, eu montei uma apresentação de slides, uma sequência pequena, ilustrativa, para tentar transmitir de uma forma mais, digamos assim, não tão técnica, mas para pontuar do ponto de vista anatômico, o que o medicamento vai agir de diferencial em relação a só abaixar o colesterol, enfim, para tentar entrar num nível de convencimento que muitas vezes é difícil, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente fazer uma linguagem mais acessível,
mas o conceito vem muito forte. Os vídeos lá do Dr. Nutrólogo, lá da internet, eles têm um número de visualizações, assim, impressionante. Então, realmente, o paciente decora o vídeo. Ele decora as frases, as brincadeiras, é impressionante. Eu acho que eu nunca assisti um vídeo dele até o final, mas, assim, eu devo conhecer a maioria dos vídeos dele pelos pacientes. Por eles me contarem os trechos, e aí daqui a pouco vem outro, conta mais um trecho do vídeo. Então, eu já estou, acho que, com todos os vídeos dele bem decorados aí. E aí tem toda uma sequência também de explicações. Ele sustenta da maneira, né, frágil, mas sustenta de uma maneira que o paciente capta muito bem. E talvez, assim, algumas vezes eu me questionei aonde a gente está errando, que a gente não consegue colocar o nosso posicionamento, né? Eu acho que a nossa comunicação, como o Fabiano estava comentando, a nossa comunicação não é tão eficiente quanto os profissionais que não seguem, talvez, diretrizes, que não seguem condutas mais estabelecidas. Talvez a gente seja um pouquinho menos atuante nesse campo, envolvendo tecnologia, envolvendo, talvez, convencimento de uma forma mais atual, né? Através de redes sociais, através de materiais interativos, enfim. Tem muitos colegas agora que estão buscando isso, mas eu acho que nesse campo a gente está muito atrás desses profissionais que derrubam o nome da nutrologia perante as outras especialidades por essas práticas. Vou pegar aqui a colocação do Anderson. Eu também tenho um material preparado para derrubar mitos. Então, o problema realmente é muito comum. Eu tenho muita coisa, porque é muito mito. Então, eu tenho aqui diretrizes da Sociedade de Cardiologia, tenho diretrizes da American Heart Association, para poder apresentar para o paciente argumentos para derrubar mitos. E isso aparece de todo lado. Com relação à nutrologia esportiva, o que eu tenho que apresentar de material aqui para tirar suplemento e comprimido de um e de outro é incrível. E o seguinte, vários colegas têm os mesmos slides no consultório. Então, esse tipo de atitude, ela está sendo questionada pelo cardiologista, está sendo questionada pelo endocrinologista, pelo ginecologista, né? Então, o paciente que vai ao seu consultório, ele vai no consultório de alguém também. E estão desmentindo esse tipo de atitude. Por isso, não se sustenta. E essa colocação que o Anderson falou da nossa estratégia de comunicação. Eu sou membro da Câmara Técnica de Nutrologia em Minas Gerais e eu sou o mais novo do grupo. E uma vez eu fiz uma colocação de criarmos um site onde as câmaras técnicas lançassem informações à população. Informações consistentes, atualizadas e até desmistificando alguma coisa. E eu escutei de um senhor mais velho que médico sério não tem internet. Não. Então, isso há 10 anos, 12 anos atrás. Né? Então, isso agora tem que mudar. Porque o médico sério, realmente, ele não existia na internet. Mas você tem lá um outro grupo que está trabalhando de uma maneira irregular e que consegue atingir dezenas de milhares de pessoas. Com uma falácia, convence que o médico goza de credibilidade. O médico goza de fé pública. Então, esse movimento já está mudando. Hoje você vê médicos conceituadíssimos fazendo as suas colocações na internet, fazendo os seus vídeos na internet, e vão começar a aparecer aqueles que vão desmentir as colocações. As sociedades médicas, elas têm emitido os pareceres técnicos, criticando condutas, e isso vai ser colocado na rede. Então, a ideia é não se desviar do caminho correto. Não tentem pegar atalhos. Porque o paciente, quando escuta, né, da ginecologista, vai lá no endocrinologista e escuta a mesma opinião, ele vai colocar todo aquele seu argumento do coleguinha que tem lá
milhares de seguidores no Instagram no chão, e aí você vai perder o paciente. Eu acho que agora, durante a pandemia, cresceu muito a qualidade da comunicação dos médicos que procuram uma medicina mais séria, porque existiu essa necessidade. A pessoa, durante um tempo, ficou sem outras alternativas. Então, eu acho que esse momento foi importante para a gente. Muita gente que não tinha afinidade nenhuma com tecnologia passou a utilizar, obrigatoriamente, até para viabilizar o seu consultório, enfim. Eu considero bastante importante, do ponto de vista da nossa comunicação como um todo, esse período que a gente está vivendo, aí, pegando as coisas boas do momento que a gente está passando, né? A gente ainda está passando, que é o momento de pandemia. O microfone da Márcia está desligado. Não, eu só algumas perguntas que nós temos dos participantes, que eu acho que seria interessante. E lembrando, né, que a nutrologia é uma especialidade séria e lógico, tudo deve ser feito baseado em estudos e evidências científicas, e a gente deve cuidar muito, né, de que o profissional tenha o título de especialista, porque é uma garantia de que ele tem a sua formação adequada, então é a melhor forma. Posso iniciar com as perguntas? Claro. Algum outro comentário que vocês queiram fazer? Olha, esse papo é tão bom que dá vontade de ficar conversando a noite inteira, né? Não acaba nunca, né? Então é melhor cortar a gente de uma vez aí. Não. Eu queria, assim, colocar dentro da formação, né, do nutrólogo, qual a melhor modalidade de formação em nutrologia? Pós-graduação ou residência médica? Bom, eu vou colocar minha opinião em relação a essa questão, né? A minha primeira formação eu fiz numa modalidade de residência médica, por questão de momento, a época que eu estava permitia, era mais favorável para que eu fizesse a residência médica, né? Uma modalidade em dedicação exclusiva. E num segundo momento, né, quando eu já estava há alguns anos, eu já estava formado há mais de 10 anos, quando eu acabei tendo contato com a nutrologia. Aí, para aquele momento, para mim, até por questão de viabilidade profissional, né, para poder manter o trabalho ao mesmo tempo que a gente estava desenvolvendo a preparação para aquela especialidade, a pós-graduação, para mim, naquele momento, foi uma opção. Então, eu não vejo, talvez, como se existe uma modalidade melhor. Claro que, partindo do pressuposto que o indivíduo vai se dedicar bastante, vai procurar obter esgotar todas as possibilidades daquela modalidade, eu acredito que a residência médica acabe dando uma condição de formação um pouco mais ampla. Mas repito, né? No meu caso, a minha opção foi pela pós-graduação, por ter sido a minha segunda formação. Eu acho que a qualificação técnica, ela se resume em horas de estudo, horas de dedicação. Então, não importa se foi por uma residência ou por uma pós-graduação. Você tem que traçar um caminho e estudar muito. Não parar. O conhecimento, ele não para. Nós nunca vamos saber tudo. Então, se você der continuidade ao seu estudo, não importa o caminho que você chegou, o final vai ser o mesmo. Estude bastante.
O meu caso também foi como do Anderson, do Fabiano. A primeira especialidade eu fiz residência e da nutrologia eu fiz a pós-graduação, por momento da vida, já consultório formado, enfim. E eu posso dizer que eu estudei e estudo muito mais nutrologia do que eu quando fiz a residência de cardiologia. Até mesmo porque, como eu sempre me cobrei muito pela excelência, na residência você toca muito serviço. Isso todo mundo sabe. E muitas das vezes você não consegue estudar o que deveria, porque na cabeça da gente nós temos muita prática e vai pegar a mão. E então você fica um tanto que aprendendo de orelhada do que talvez o R2 passou para o R1. Isso quem é uma formação que nós temos até hoje. Então, para você ser um excelente profissional, você tem que estudar muito. É muita dedicação. Eu concordo com o que o Fabiano falou e depende de você, do teu estudo ativo. Então, qual que é a melhor opção? É aquela que você mais estuda. Acho que um ponto importante que a gente pode discutir, uma pergunta aqui também, qual a melhor sequência de preparação para a prova de título de especialista? E aí eu coloco assim, agora no próximo dia 10 de outubro, nós teremos uma prova para título de especialista em nutrologia. Bom, eu vou falar um pouquinho da maneira que eu acabei optando, né? E acho que foi uma sequência interessante. O meu primeiro contato foi com um curso modular de uma área que eu tinha bastante interesse, então ali eu acabei tendo o primeiro contato com a especialidade, e a partir dali a pós-graduação. Então, indo para o caminho pós-graduação, né? O indivíduo que fez a sequência pós-graduação, onde eu vou poder falar melhor por ter passado por essas etapas. Então, o CN Nutro acaba te dando a base, né? E em cima dessa base você começa a estruturar todo o teu plano, a tua estrutura de estudos para chegar a obter um bom resultado na prova de título. A gente sabe, todos nós sabemos, que a prova sempre teve a fama, e não é só a fama, realmente é uma prova que exige bastante, então o indivíduo sabe que tem que estar bem preparado. Acho importante, durante essa fase, de estruturar, além dos cursos modulares, que vão dar um suporte grande, um aprofundamento grande nos temas que a gente acaba pegando de uma maneira não tão profunda durante a pós-graduação. Os cursos modulares dão um reforço. Ter um livro-texto base, onde você trabalhe como referência, né, para você ter um aprofundamento também maior a nível de literatura clássica. E eu achei bastante interessante, durante o período de formação, procurar ter algumas experiências práticas em alguns serviços. Então, eu busquei alguns serviços que tinham já a nutrologia há muitos anos rodando, de maneira já bem organizada, e isso contribuiu bastante também para poder se preparar para a prova e acabar tendo um bom desempenho durante a prova de título. A experiência prática em serviços, né? Serviços de nutrologia pelo Brasil. Eu acho que o caminho, eu acredito muito em hora de estudo. Eu também eu tinha a pós-graduação, fiz todos os cursos modulares, acrescentou muito para mim, principalmente na questão de parenteral e interal. Eu fiz os cursos da Eline mais de uma vez, inclusive, não fiquei com uma vez só, porque como eu não tinha uma prática, né, então eu precisei muito desse embasamento, e foram horas e horas de estudo. Quando a minha esposa, mudando aqui um pouquinho o rumo, mas minha esposa é dermatologista e ela está fazendo agora no dia 11 a prova de título de especialista, a segunda etapa, ela passou na primeira etapa, e é um terror
quem faz, né? Também da mesma forma que na Abram, questionam, falam muito da dificuldade. Mas o nome, título de especialista, é isso. Não pode ser fácil. Você vai receber um título de especialista. Vai ser difícil. Minha esposa, enquanto ela estava estudando, é o segundo ano que ela vai fazer a prova, e ela, da primeira vez, ela falou, eu estou com muito medo. Eu falei, você está com medo, mas você não precisa se preocupar, não, porque quando você tiver hora de estudo suficiente, você vai passar. E esse ano, eu comentei, olha, agora, depois de 2 anos, tem hora de estudo suficiente. Mas abriu mão de muita coisa. Abriu mão de estar junto com a família, abriu mão de viagens, abriu mão de muita coisa. E eu, à minha época, eu fiz a mesma coisa. Abri mão de muito. Ficava acordado, madrugada adentro para estudar. E se fizer isso, sem dúvida nenhuma vai ter sucesso. Uma outra pergunta que nós temos aqui. Nesse período de pandemia, queria saber da experiência dos doutores, como tem sido a sua experiência de teleconsulta e a avaliação nutrológica dos pacientes? Aqui em Minas, Márcia, mineiro é um bicho meio desconfiado, sabe? Em Minas, nós não tivemos adesão à telemedicina. Então, os pacientes que eu atendi em telemedicina foram pacientes que eu convenci a não vir no consultório porque eram grupos de risco. Eles queriam a consulta presencial. Então, eu realmente não tive muita adesão. Teve pacientes que, por mais que eu explicasse, era que a gente podia fazer por vídeo, que ia ser tudo certinho, ia ser a mesma coisa, eles se recusavam. Então, eu, rapidamente, eu já estava no consultório, logo lá no início, eu atendi um chamado para tentar reduzir a curva e fiquei 15 dias em casa, mas logo depois, meu consultório já estava com a rotina praticamente mantida, só com os cuidados de isolamento para evitar as aglomerações, mas aqui em Minas não pegou muito bem a ideia, não. Aqui em Blumenau, eu resistia um pouco à primeira consulta, eu me sentia não seguro em realizar uma primeira consulta via telemedicina, mas assim, digamos, eu vinha já me preparando psicologicamente e tecnicamente para começar a telemedicina assim que fosse possível. Quando saiu aquela primeira portaria, que logo depois foi revogada, eu já estava com o meu sistema todo pronto para trabalhar com telemedicina. Não sei se vocês se recordam, aquela portaria do CFM, que até foi uma portaria bem liberal, assim, do ponto de vista de telemedicina, mas não durou quase nada. E naquela época eu já estava todo meio armado para trabalhar. Porque eu sempre acreditei que eu acho que na nossa especialidade tem muito espaço para isso, para a telemedicina. Para algumas especialidades talvez vai demorar um pouco mais, mas eu acho que para a nossa especialidade é uma realidade. Uma realidade, ela pode ser bem feita. A nutrologia pode ser bem feita por telemedicina. Mas a primeira consulta, realmente, eu tenho um pouco de receio em relação a realizar ela sem a consulta presencial. Inclusive, aquela primeira portaria que saiu do CFM vinculava a primeira consulta a ser presencial, né? Que eu achei bem interessante. Na verdade, eles pegaram um modelo parecido com o modelo canadense e inglês. Então, eles foram muito liberais, até por isso que não durou muito aquela portaria. Depois revogou, não podia mais nada. Mas aqui a experiência inicialmente teve uma procura um pouco maior, depois realmente caiu muita procura, e hoje em dia os únicos que eu tenho feito telemedicina são pacientes ainda com fatores de risco mais evidentes e que já eram pacientes há muito tempo. Atualmente eu não tenho tido frequência nenhuma com novos pacientes. Mas gostei da experiência, achei interessante, e eu já estava meio que... Só não imaginei que fosse nessa circunstância que foi, né? Por necessidade, não por opção. Aqui, para mim,
no estado de São Paulo, eu moro em São José do Rio Preto, porém eu também atendo em São Paulo. A telemedicina, assim que começou, já comecei a atender, e um crescimento muito grande. Eu vejo muitos pacientes, às vezes, que não conseguem vir, pedem a telemedicina. Então, eu tenho atendido pacientes antigos e também pacientes novos que, às vezes, por deslocamento, têm pedido a primeira consulta. Com a pandemia, as custas da ansiedade, da compulsão alimentar e da obesidade, eu tenho trabalhado o dobro do que eu já trabalhava. E também as custas da telemedicina. Tem uma pergunta aqui para a doutora Ana Valéria, que é o seguinte. Doutora Ana, você exerce ainda a cardiologia em consultório ou apenas a nutrologia? Acha que é possível conciliar as duas especialidades no consultório? Sim, perfeitamente. Hoje eu não exerço a cardiologia de emergência. Eu exerço a cardiologia ambulatorial e também o paciente cardiológico que vem me procurar como nutrologia ou até encaminhado pelo cardiologista que já acompanha. E aí eu faço, não separo o atendimento, porém eu deixo claro para esse paciente, para ele retornar ao cardiologista dele, que me encaminhou, e eu faço a parte da nutrologia. Mas sempre esse paciente acaba me questionando muito da cardiologia, como, por exemplo, da estatina, do óleo de coco, da atividade física, mas tem perfeitamente como exercer as duas no consultório, sim. Perfeitamente, o consultório fica muito rico. Nós temos aqui vários elogios sobre a abordagem que foi feita, muitos comentários positivos, e nós já estamos com o adiantado da hora. Tem um colega que queria um comentário dos professores, como última pergunta. E aí nós podemos estar encerrando. Ele diz assim: eu sou geriatra e recentemente surgiu o interesse em fazer nutrologia. Comentei isso com um colega médico e aí ele me disse que eu estaria invadindo a área de um nutricionista. Gostaria que fizesse um comentário. Olha, você vai ouvir isso de muitos colegas, porque muitos médicos não sabem a diferença do nutrólogo e da nutricionista. Então, você tem que ser muito bem formado até para incansavelmente você estar explicando. E que o nutricionista, para também te encaminhar o paciente como médico nutrólogo. Então, isso não é o colega, são vários médicos que vão te perguntar ao longo da sua carreira. Sempre vão te perguntar, ou até mesmo daqui a pouco as custas de uma entrevista para você explicar qual que é a diferença. O paciente, quando vem no seu consultório, fala assim: doutora, nem sabia que tinha nutrólogo, eu vim aqui indicada, mas qual que é a diferença? Você também passa dieta? Então, isso sempre vai existir e nós que temos que esclarecer ao paciente e ao colega. Eu passei por isso há 10 anos atrás. Em Belo Horizonte, quase não tinha médico nutrólogo. Realmente, as pessoas não conheciam, e incluindo a comunidade médica, elas também não conheciam.
Eu trabalhei muito com comunicação aqui e busquei a criação da Câmara Técnica de Nutrologia no CRM. Eu busquei a Associação Médica Mineira e fiz alguns trabalhos junto de hospitais, né? Então eu não fiquei ali só... Na época a gente não tinha essa questão de internet, né? Mas isso acontece até hoje. Já melhoramos muito. Então hoje a nutrologia ela já tem um espaço já se consolidando. Eu tenho uma preocupação com a forma como alguns têm trabalhado e têm usado o nome da nutrologia, porque isso acaba manchando um pouco algo que a gente tem lutado tanto para construir. Mas a ideia é trabalhar o seu paciente, né? Falar da sua especialidade, use um tempo do seu consultório para explicar da sua área de atuação, para falar com ele da diferença. A ideia é que são profissões diferentes, as duas têm os seus valores. Mas eu acho que a grande essência que você pode colocar para o seu paciente quando esse questionamento acontecer é que o nutrólogo ele está envolvido no tratamento e prevenção de uma doença. E que o nutricionista está ali para trabalhar ao nosso lado, né? Ele tem qualificações diferentes da nossa, né? Capacitado para orientar sobre o hábito de vida saudável, sobre a alimentação saudável, mas se você tem uma doença envolvida, o mais adequado realmente é a questão do médico, e isso está lá colocado naquele termo de atesto que coloquei naquela apresentação, e ali você já tem uma colocação que passou pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente é completamente respaldado. Bom, eu diria para o colega geriatra, né, que ele pode ficar bem tranquilo em relação a essa opção dele, porque se existe alguma especialidade que é realmente, já que esse termo agora está bem comum no nosso dia a dia aí, se existe uma especialidade que realmente é extremamente integrativa, é a nutrologia. Porque a gente não consegue encontrar nenhuma especialidade onde a gente não vá conseguir, especialidade com prática clínica, onde você não vá conseguir inserir a nutrologia e você aumentar drasticamente a qualidade do seu atendimento. Então, eu diria para o colega ficar bem tranquilo e fazer a opção por essa especialidade, porque ele vai melhorar muito a qualidade dele como clínico. A nutrologia tem interface com todas as especialidades, né? E em qualquer especialidade que você atue, se você agregar a nutrologia, você só vai estar agregando qualidade ao seu atendimento e a melhora do seu paciente. Então, eu acho assim, foi muito interessante essa discussão, a colocação da experiência de cada um dos profissionais que atuam na área de nutrologia, né, que nos desse essa visão do seu início de vida e de como conduzir a prática da nutrologia com qualidade, com evidência científica, sem o uso de fórmulas mágicas e de mitos, e que a gente fuja disso, né? Então, agradecer a qualidade da apresentação de vocês três, e agradecer a participação de todos que nos acompanharam até aqui, e passo a palavra para vocês se despedirem, e eu também me despeço de todos com boa noite, e que vocês também se despeçam, e agradeço a todos por esses momentos bons nutrológicos que nós tivemos aqui. Eu gostaria de agradecer a Abram pelo convite. Para mim é uma honra poder participar. Agradeço muito a Abram, sou muito grato pelo que eu sou, pela proximidade dos diretores, da disponibilidade sempre presente deles, pelo compromisso com o crescimento, pelo avanço da nutrologia enquanto especialidade. E para mim é uma honra estar junto de mentes brilhantes, junto da Ana, junto do Anderson. Fico muito feliz de ser lembrado e agradeço a presença de todos vocês. Um abraço a todos.
Eu também quero agradecer a todos o convite feito pela Abram, ao Dr. Durval, e a grande oportunidade que a Abram me deu por ter toda essa formação que eu tive e continuo tendo ao lado dos professores, e sempre muito disponíveis, sempre com a mão para poder ajudar. Quero agradecer aqui os colegas que participaram, que foi muito bom a nossa reunião antes para decidir o que falaríamos aqui, para poder orientar vocês, os alunos, passar a nossa experiência da melhor forma possível e que vocês sigam um caminho muito bom e de excelência. Muito obrigada. Bom, me despeço então, falando que para mim foi uma grande honra ter dividido a tela aí com essas 3 feras que estão aí. Me sinto muito honrado de ter participado dessa discussão aqui com todos vocês. Agradeço também a Abram, que além de todas as oportunidades de formação, ela se comporta como uma verdadeira família. Sempre foi assim, eu sempre via a Abram dessa forma, assim, desde o primeiro dia que eu tive contato no primeiro curso modular, eu já vi aquela sociedade, aquela associação como uma família. E agradecer vocês que deram audiência para a gente aí, fizeram perguntas, participaram. Tá bom? Obrigada a todos, boa noite. Boa noite. E obrigada pela participação de todos. Boa noite, professores. Boa noite. Até. Até. Obrigada.